Saudações, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar sequência às nossas videoaulas ligadas à matéria de teoria geral do direito civil e para hoje eu me proponho abordar ainda dentro daquilo que são os temas ligados à divergência entre a vontade e a declaração. No entanto, deixamos de parte daquilo que são as divergências intencionais e para hoje eu vou abordar sobre aquelas que são as divergências não intencionais, ou seja, quando não existe efetivamente vontade ou dolo por parte do declarante em divergir a sua vontade com a sua declaração. São temas bastante importantes e, portanto, eu convido-lhe a ficar aí até o final para que possa ter acesso a essas informações de vital importância para aquilo que é a declaração inegociável dentro do direito civil no seu todo. E se for novo no canal, quero desejar-lhe boas-vindas e convidar-lhe, caso queira, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativar o sino para que o YouTube lhe possa notificar sempre que subirmos vídeos novos e, caso queira, compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos e desta maneira também possamos contribuir para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia. Bem, sabem que andamos efetivamente durante um tempo parados em torno dessas questões de teoria geral do direito civil, mas cá estamos finalmente para dar sequência a esse tema de vital importância e na verdade estamos já efetivamente na reta final, faltam-nos com certeza alguns capítulos apenas e no entanto vamos concluir com a matéria de teoria geral do direito civil e possivelmente teremos matérias novas no canal, portanto eu espero que não paremos mais, continuemos efetivamente a gravar vídeos de modo a que essa matéria de teoria geral do direito civil seja finalizada e assim sendo poderemos incrementar novas matérias. Sei que muitos querem vídeos, aulas sobre direito às obrigações, direito processual penal, querem direito processual civil, mas não no âmbito declarativo e no âmbito executivo. Portanto, nós estamos efetivamente a olhar para vossos pedidos e de acordo com aquilo que forem as nossas capacidades e possibilidades temporais, como sabem, eu estou nessa efetivamente sozinho e fica-me completamente às vezes difícil estar aqui a manear e trazer muitos conteúdos de uma só vez, mas o meu objetivo é efetivamente lhe interar, lhe trazer os conteúdos possíveis e os mais essenciais. No entanto, agora abordamos sobre os essenciais e sei que daqui a pouco também vamos incluir aquelas matérias que têm sido pedidas por vocês. Por agora, ficaremos apenas por isso e eu espero que efetivamente nos possam entender. No entanto, para hoje, como eu disse inicialmente, eu vou me propor aqui a abordar sobre um tema de vital importância em torno daquilo que é a nossa matéria de teoria geral do direito civil, na medida em que abordaremos sobre a divergência não intencional. Exatamente. Quando olhamos efetivamente sobre a vontade e a declaração, significa que, para que a mesma possa produzir os seus efeitos jurídicos, deverão convergir. E isso já foi tratado lá anteriormente, mas para você que não viu essa aula, penso que é necessário dar-lhe efetivamente essas ideias para que possa ter mínimas luzes e não ficar aqui perdido. No entanto, não existindo essa convergência, ali o negócio jurídico padecerá de alguns vícios, no entanto, poderá acarretar alguns efeitos negativos, como a própria anulabilidade, a própria nulidade e, algumas vezes, a própria ineficácia. Portanto, para hoje, sendo certo que a gente já abordou sobre as divergências intencionais, onde há vontade do declarante em divergir a sua vontade e a sua declaração, maiormente quando falamos sobre a simulação, sobre as declarações não sérias, e outros que você pode efetivamente lá ir ver aqui no nosso canal, tem vídeos já sobre essa questão. Hoje a gente vai falar sobre a divergência não intencional. Não intencional por quê? Porque na verdade não vai existir aqui uma vontade por parte, não vai existir dolo por parte do declaratário ou do declarante em divergir a sua vontade com a declaração. Na verdade vão existir aqui algumas circunstâncias que normalmente são alheias à sua vontade, que lhe vão obrigar efetivamente a divergir esta vontade com a sua declaração emitida. Portanto, vamos aqui hoje com certeza analisar todas essas questões. No entanto, quando falamos efetivamente sobre divergência não intencional, trazemos aqui a coação física. E, no entanto, dentro dessa coação física, vamos abordar sobre aquilo que é a sua noção, a distinção com a coação moral. E para finalizar, abordaremos sobre os efeitos da coação física, ou seja, quando existe uma coação física, o que é que pode efetivamente acarretar. Posteriormente, falaremos sobre a falta de consciência da declaração e dentro deste vamos falar sobre a sua noção e sobre os seus efeitos e para culminar abordaremos sobre o mais importante dentro dessas divergências não intencionais. Atenção que quando falamos sobre as intencionais também vimos que
A simulação é a mais importante do ponto de vista prático, porque é a que mais se verifica, e também a própria ordem jurídica, o próprio Código Civil vai falar sobre ele com maior pormenor. Entretanto, aqui também temos a terceira, que é o erro na declaração ou obstáculo, onde efetivamente vamos dar maior ênfase, vamos estudar com maior pormenor, porque efetivamente é mais importante na medida em que, do ponto de vista prático, é a que mais surge no que diz respeito à divergência não intencional. E dentro dela vamos abordar com certeza sobre o seu conceito, a sua noção, vamos falar sobre as causas que dão lugar ao erro na declaração, falaremos também sobre os requisitos e seus efeitos e, para finalizar, falaremos sobre o erro na transmissão da declaração, que enquadra-se dentro daquilo que é o próprio erro na declaração ou no obstáculo. Portanto, dito isto, temos aqui efetivamente bagagem suficiente para, de forma especializada, começarmos a abordar sobre esses três elementos dentro daquilo que são as divergências não intencionais. Exatamente, são três. Normalmente, a coação física, o erro na declaração e a falta de consciência na declaração. São esses três elementos dentro da divergência intencional e nós vamos, a partir de agora, começar a abordá-los de forma pormenorizada. Perfeito. No entanto, a coação física ou absoluta, não é? Atenção, coação física ou absoluta. Nós muitas vezes falamos que algumas pessoas praticam certos atos simplesmente porque foram coagidos, não é? Foram forçados a fazer certa coisa. E atenção que essa coação, como vimos anteriormente e vamos daqui a pouco distinguir, pode ser moral ou pode ser física, não é? No entanto, o que nos interessa nesse momento é apenas a coação física. E quando é que estaremos perante a coação física ou absoluta? Estaremos perante a coação física ou absoluta quando uma força exterior ao declarante o leva a assumir um comportamento declarativo independentemente da sua vontade, totalmente excluído por essa força. Ou seja, nem bem o declarante que emite a declaração, mas aquele que exerce a força física servindo-se do declarante como instrumento perfeito. O que acontece aqui é que o declarante, por sua vez, a pessoa que manifesta a declaração, é bom que vocês começam já a ter essas ideias. Na verdade, tenho estado aqui, sempre que abordamos sobre essa questão, tentar desmistificar isto, na medida em que declaratário é a pessoa que recebe a declaração e o declarante é a pessoa que emite a declaração. No entanto, aqui nesse contexto, haveria coação física quando o declarante é, na verdade, usado como um mero instrumento da pessoa que exerce a força sobre ele. Perfeito. Então, ele é forçado de forma física, de modo a que o mesmo possa declarar algo que, na verdade, não quer. Aí está, divergência entre a vontade e a declaração. Perfeito. Vontade é o que o declarante quer, e a declaração é aquilo que ele emite. Ele vai acabando de emitir algo que efetivamente não quer fazer, mas não o faz porque quer. Portanto, não é intencional. Somente faz porque existe um terceiro a exercer uma certa força física sobre ele. E, no entanto, ele vai ser aqui um instrumento, um mero instrumento utilizado pelaquela pessoa, porque aquela pessoa que não pode, que não tem legitimidade para celebrar um negócio jurídico, é que lhe obriga a praticar aquele certo negócio jurídico. Não é? E, no entanto, podemos aqui buscar exemplos, né? Um dos exemplos, com certeza, é o que acontece você que é estudante de direito ou outra disciplina, está aqui a assistir simplesmente por curiosidade, não é? Estás na sala de aula e, no entanto, existem aqueles colegas malandros e não só, e o professor faz uma questão, não é? No entanto, o que é, por exemplo, negócio jurídico? E você, se calhar, não sabe, não tem conhecimento deste conceito. Mas se efetivamente ver os nossos vídeos, pode lá ir, tem aqui no card, falamos sobre os negócios jurídicos, defendemos o que são negócios jurídicos, vai conseguir saber já. No entanto, você não sabe, imaginemos. E ele pega no seu braço de forma forçada e levanta. Ok? Levantou de forma forçada. Você sabe a resposta, não sabes a resposta. E, portanto, com certeza não querias levantar o braço. Mas acabas levantando, não porque queres, mas sim porque o seu colega lhe obriga a levantar. Perfeito. Aqui há uma coação física. Não é moral, é física, porquanto foi exercida diretamente no seu braço e você foi obrigado a levantar. Também acontece muitas vezes em situações em que a declaração negocial presencial. Imaginemos que estamos perante um ato jurídico em que você tem que estar efetivamente presente para assinar aquele contrato.
Porém, a B ou A, percebendo-se de que você tem que celebrar aquele negócio jurídico e não quer que você o faça, o que é que faz? O sequestra, o tranca no quarto, deixa aí, na verdade em cárcere privado, de modo a que você não possa lá ir. Não é? Aqui está efetivamente a exercer uma coação física ou não está. Está a te coagir fisicamente, de modo a que você não possas lá estar. E atenção, que é absoluta, por quê? Porque você aqui nem sequer tens a liberdade de expressar ou não expressar. Estás completamente obrigado a fazer aquilo que a pessoa que exerce a coação física sobre si o determina. No entanto, levantaste o braço, atenção, o professor viu, responde. E você vai dizer, não, o professor não queria responder. Não vais responder, porque levantaste o braço, já emitiste a declaração. Né? No entanto, tinhas que aparecer às 8 horas para assinar o contrato de trabalho. No entanto, não foste porque alguém lhe trancou no quarto, alguém lhe manteve em cárcere privado. No entanto, há aqui efetivamente razões para não celebrar esse negócio jurídico e, consequentemente, acabou. No entanto, estamos aqui mais ou menos a ter ideias luzes, não é? Porém, essa coação física distingue-se da coação moral. Perfeito. Distingue-se da coação moral por quê? Porque na coação física ou absoluta, o coagido tem a liberdade de ação totalmente excluída. Atenção, liberdade de ação está totalmente excluída, como eu disse há pouco. Você não tem alternativas, simplesmente vais fazer aquilo que a pessoa que lhe está a coagir o determinar. E, no entanto, na coação moral, por sua vez, não é? Ou relativa, se preferir, a liberdade está cerceada, mas não excluída, pois o coagido pode optar por outro comportamento, como sofrer o mal ou combatê-lo. Perfeito, meus caros. O que acontece aqui é, na coação física, você está efetivamente excluído da sua liberdade de ação, e aqui na coação moral você não está excluído dessa liberdade. Você ainda tem a possibilidade de escolha, né? Por quê? Porque imaginemos, aparece alguém e lhe diz, meu caro, é bom que você é bom que você celebre esse negócio jurídico, porque senão vou lhe tirar os dedos, vou lhe fazer alguma prática cruel ou degradante, não é? Posso ir contra a sua família, não é? Você então, ali não estás efetivamente obrigado a celebrar o negócio jurídico, como acontece lá na situação de que eu levanto o braço e automaticamente celebrar a declaração. Aqui você tem a possibilidade. Não é? Então, a sua liberdade de ação não está efetivamente excluída. Você tem essa possibilidade de escolher, assinar o contrato, tal como essa pessoa está a lhe obrigar, moralmente, ou, entretanto, aceitar a condição, combater este mal que a pessoa lhe propõe. Não é? Guardar os seus familiares, não celebrando negócio jurídico, viajando e de viver para outro lugar, a fim de que não possas efetivamente sofrer esse mal que lhe estão a ameaçar pela pessoa concreta. Então, há aqui efetivamente essa distinção, porquanto numa existe a exclusão da liberdade de ação e na outra não existe essa liberdade de ação. Dando sequência, quais são os efeitos que irão repercutir se o negócio jurídico for celebrado sob coação física? Sendo o negócio jurídico celebrado sob coação física, este carecerá de eficácia, ou seja, é ineficaz e, portanto, inexistente, não é? E não recaem sobre o declarante nenhumas consequências desfavoráveis, tal como a indenização. Perfeito. O que acontece aqui é, meu caro, eu celebrei um negócio jurídico sobre coação física. Eu não queria celebrar um negócio jurídico. No entanto, a minha vontade real nunca foi essa. Acabei celebrando, entretanto, está aqui mais do que provado que o negócio jurídico foi celebrado sobre coação física e, portanto, o que eu quero é simplesmente me apartar desse negócio jurídico. Não quero, no entanto, o negócio jurídico torna-se ineficaz, não produz qualquer efeito sobre as partes, tudo aquilo que foi convencionado é efetivamente inexistente e, consequentemente, não haverá aqui necessidade de aplicação de indenização às partes, não é? E tudo isso nós vamos encontrar também no seu regime jurídico, com certeza. Nós temos o Código Civil, que infelizmente eu ainda não abri, mas vou já ih, caramba, fiz burrada, perdão. Eu vou já abrir o Código Civil, está aqui, ele bem aberto, não é? Está aqui o Código Civil, que, como sabem, é a nossa maior arma, é o nosso maior instrumento. Eu digo sempre, meu caro,
tem de ter efetivamente muita, mas muita relação com o nosso Código Civil, porque ele é a linha mestra do direito civil. Se não saber direito, se não conhecer o Código Civil, meu caro, não conhece o direito civil. Portanto, estava a dizer que o artigo 246 fala efetivamente sobre a coação física, não é? E tem aqui artigo 246. Artigo 246, falta de consciência da declaração e coação física, não é? Diz ele, a declaração não produz qualquer efeito, está aqui, o efeito é ineficácia. Se o declarante não tiver a consciência de a fazer, uma declaração negocial, ou for coagido, atenção, a parte que nos interessa aqui é a coação física, ou for coagido pela força física a emiti-la. Perfeito, está aqui. É efetivamente ineficaz por conta disso. Depois tem essas outras questões que nós vamos aferir daqui a pouco quando olhamos para uma outra figura dentro da divergência não intencional. Perfeito. Aqui ocorreu a situação, meu caro, acabou. A força física consegue-se perceber isso, consegue provar isso, então o negócio jurídico é inexistente, no entanto não produz qualquer eficácia jurídica sobre as partes. Perfeito. Não há mais aqui o que dizer e, portanto, podemos dar sequência a nossa aula e agora abordaremos sobre uma outra figura dentro daquilo que são as divergências não intencionais. Olhamos para a coação física e olharemos também para a falta de consciência na declaração. E atentem-se que os artigos são praticamente os mesmos. E vimos há pouco tempo que no artigo 246 nós temos falta de consciência na declaração e coação física. Está lá. Portanto, são duas figuras numa. E, portanto, é que o próprio artigo por si só está dividido em duas partes. Nós analisamos a primeira parte e daqui a pouco analisaremos a segunda parte. Não, o que é que diz? A falta de consciência na declaração existe quando o declarante emite uma declaração sem sequer ter consciência ou vontade de a fazer. Uma declaração negocial, podendo até faltar completamente vontade de agir. Ou seja, o declarante quer o comportamento adotado, mas não a declaração que a esse comportamento é objetivamente atribuída. Exatamente. Meus caros, nós sabemos que para que um comportamento seja juridicamente relevante, tem de existir uma previsão legal. Perfeito. No entanto, objetiva. Não é? Porém, em determinadas circunstâncias, nós temos certas condutas, temos certas atitudes que, em condições normais, não configuram um negócio jurídico, não configuram uma certa matéria que interessa ao direito. Como, por exemplo, a saudação com as mãos. Por exemplo, a saudação assim, não é? Este símbolo, não tem relevância jurídica nenhuma, porque nós sabemos que estamos a nos saudar. Não é? O meu colega está distante, no entanto, eu vou levantar o braço e vou saudá-lo, vou dar-lhe um fiche. Okay? Até aqui não há problemas. Porém, em determinadas circunstâncias, nós vamos estar numa situação que aquele gesto como tal configurará um negócio jurídico, configurará uma manifestação de vontade. Não é? No entanto, podemos aqui citar, eu estou num parlamento, não é? No momento da votação, no momento da deliberação sobre a aprovação ou não de uma ata, sabemos nós que os nossos deputados levantam as mãos, perfeito? No entanto, isso aqui configura dentro da Assembleia Nacional uma manifestação de vontade, aceitando aquela lei. Porém, também pode acontecer nas questões de leilões. Né? Sabemos nós que quando estamos perante um leilão, né, a pessoa que fica lá a dirigir o leilão vai mostrando os objetos a serem leiloados e, no entanto, vai lançando os vários preços, ou vai dando os vários lances, e as pessoas que estão lá presentes vão levantando o braço, quem dá mais, quem dá menos, quem dá mais, quem dá menos, quem dá mais, quem dá menos. Portanto, aquilo ali também configura uma vontade ou uma manifestação de vontade. No entanto, eu estando naquela situação, desconhecendo com certeza, estou ali e, no entanto, vejo o meu companheiro e, no momento, o indivíduo que dirige faz um lance. Temos aqui, estou a vender agora, vamos imaginar, esta tesoura, não é? No preço de 5.000 kwanzas. E você vês o seu amigo e levantas. Manifestaste a vontade de comprar. Ele vai lá, está lá, o indivíduo deu 5.000 kwanzas. Quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém dá mais.
Solução, você fica com bem, supostamente. Mas está aí, há uma falta de consciência. Você levantou inconscientemente, sem sequer saber que efetivamente querias celebrar esse negócio jurídico com esse ato. Assim sendo, o negócio jurídico poderá estar aqui a padecer desse vício. Não há uma vontade real, porque a tua vontade não era declarar aquela situação, mas acabaste de declarar. Portanto, há essa divergência intencional, não, é não intencional. Também sucede, por exemplo, em determinadas circunstâncias, estamos, por exemplo, num cinema e em determinados cinemas e em determinados locais, como restaurantes e não só, existem certos lugares onde você vai colocar a sua roupa, por exemplo, estás com um casaco, não pode ficar ali exposto, então existem lugares específicos para guardar. Porém, imaginemos que naquele devido dia está ali a decorrer uma ação de beneficência. E exatamente no lugar onde você tem que colocar a tua roupa é onde as pessoas estão lá a colocar os bens doados. Chegas até aí, vês muita roupa até, mas colocas a tua roupa. E, no entanto, a roupa é levada para ser doada. O que é que acontece aqui? Você querias doar o teu bem? Não querias doar o teu bem. Mas acabas doando indiretamente, inconscientemente. E, portanto, há uma falta da consciência na declaração e o artigo 246 vai lhe aplicar os devidos efeitos. Vamos lá, quais são os efeitos então? Assim como no negócio jurídico celebrado sob equação física, a falta de consciência na declaração carece de eficácia, ou seja, é ineficaz e, portanto, inexistente. Porém, havendo culpa do declarante, ou ao não tomar consciência de emitir uma declaração negocial, deve indenizar o declaratário nos termos da responsabilidade pré-contratual. Percebem, meus caros? Nós lá na equação física não vamos responsabilizar, não. Mas aqui na consciência ou na falta de consciência da declaração, a gente será obrigado a indenizar quem? Ou a outra parte. E vamos lá verificar, isso está aqui efetivamente plasmado na norma. Diz o artigo 246, como eu lhes disse, esse artigo tem duas partes, não é? A declaração não produz qualquer efeito se o declarante não tiver consciência de fazer uma declaração, perfeito, negocial. Não tendo uma consciência, não é? Não tendo essa consciência, então o negócio jurídico não produz qualquer efeito, é efetivamente ineficaz e inexistente. Mas, se a falta de consciência da declaração foi devida à culpa, fica o declarante obrigado a indenizar o declaratário. Está aqui. Temos duas partes que efetivamente dão respaldo naquilo que a gente acabou de verificar. Perfeito. E, portanto, vamos abordar sobre uma outra figura dentro daquilo que são os negócios jurídicos, ou seja, a divergência entre a vontade e a declaração não intencional. Como eu vos disse há pouco, o erro na declaração ou no obstáculo é, na verdade, o elemento mais importante dentro desta categoria de divergências. Por quê? Porque do ponto de vista prático é o que mais se verifica. Do ponto de vista legislativo, também o Código Civil estabeleceu normas muito mais concisas quanto a elas. Porque verificamos há pouco, no único artigo, enquadramos basicamente os dois elementos dentro daquilo que são as divergências entre a vontade e a declaração. Perfeito. Não intencional. E aqui, o artigo 247 é específico e fala somente sobre o erro na declaração. Então, o nosso legislador foi um pouco mais pragmático nessa questão, daí a sua importância. No entanto, este erro na declaração ou no obstáculo existe quando o declarante emite a declaração divergente da vontade real sem ter consciência dessa falta de coincidência por lapso, engano ou equívoco sobre o objeto do negócio. Ou seja, o declarante pretendia manifestar a sua vontade real em termos adequados, porém, circunstância acidental alheia à sua vontade impede-o de o fazer de modo correto. Meus caros, nós temos aqui, com certeza, uma situação muito caricata e, na verdade, nós fomos quando fomos abordando sobre essas questões, muitas vezes até exemplificamos, né? Muitas vezes, o que é que a gente faz? A gente quer efetivamente comprar, por exemplo, um carro branco, né? Mas acaba manifestando vontade de um carro preto, né? E, no entanto, há aqui um erro. Não porque a gente quis, mas porque existe um lapso. E esse lapso é alheio à nossa vontade. A gente acaba declarando o carro vermelho enquanto a gente queria o carro branco.
Por outro lado, também pode acontecer, em determinadas circunstâncias, por erro, por distração, por lapso, como acabamos verificando, situações há em que o indivíduo concreto pretende comprar o carro a 10 mil kwanzas, mas acaba declarando 100 mil kwanzas no contrato, não é? A parte vai ficar convicta de que são 6 mil kwanzas? Não, ele sabe a partir daqui vender o carro a 10 mil kwanzas, então não pode aceitar as 100 mil kwanzas. Então há aqui efetivamente um erro na declaração ou no obstáculo, porquanto existem circunstâncias alheias à vontade do declarante que consequentemente poderão ser de vital importância naquilo que é a sua aplicação. No entanto, quais são as causas que podem dar lugar ao erro na declaração ou no obstáculo? Há aqui, primeiramente, o erro na declaração ou no obstáculo quando há desvio na vontade de ação, exatamente, ou seja, quando o declarante diga uma coisa diferente daquilo que realmente quis dizer, e estamos aqui a falar de um desvio mecânico, né? E basicamente os dois exemplos que eu acabei de lhes apresentando agora enquadram-se ou encaixam-se dentro daquilo que são estes desvios mecânicos, porque há efetivamente uma vontade de ação ou um desvio na vontade de ação, e por outro lado, quando há desvio na vontade negocial. Há, por outro lado, aqui alguns requisitos de relevância para aquilo que são o erro na declaração, e temos efetivamente dois. Tem de existir a essencialidade, ou seja, o erro tem que ser essencial, levando aqui o declarante produza ou manifesta aquela vontade concreta, é essencial. E, por outro lado, deve existir conhecimento ou dever de não ignorar essa essencialidade por parte do declaratário. Ou seja, estamos aqui a colocar duas circunstâncias, dois requisitos, um perante ao declarante e o outro perante ao declaratário. O declaratário tem que saber, tem que conhecer, tem que ter ciência de que houve efetivamente este erro, e o erro é essencial para que o negócio jurídico seja celebrado com este vício. Imaginemos, eu, como disse há pouco, sei que o meu carro está a ser vendido por 10 mil kwanzas, não é? E, portanto, a outra parte acaba declarando 100 mil kwanzas, não é? Eu tenho ciência de que não posso vender o carro a 100 mil kwanzas e, consequentemente, há aqui um erro na declaração, no obstáculo, estando preenchidos esses dois requisitos, tal como a própria doutrina estabelece. No entanto, eu convido-lhe sempre a ler Mota Pinto, a ler o professor Carlos Brito da Silva, porque tem efetivamente que não pautar-se apenas por esse livro, por esse vídeo, né? O vídeo está aqui para facilitar, para ajudá-lo a entender, se calhar com mais facilidade, aquilo que os manuais dizem, mas é sempre importante que vai lá ler, vai lá verificar, vai lá tirar as suas próprias ilações daquilo que os nossos autores vão dizendo. No entanto, existindo ou estando preenchidos estes dois requisitos, automaticamente podemos aplicar os efeitos do erro na declaração. Quais são esses efeitos? Por um lado, estando preenchidos os requisitos do erro na declaração, o negócio jurídico é anulável, conforme dispõe o artigo 247 do Código Civil, combinado com o artigo 287. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos dentro da norma, não é, do Código Civil, um regime específico próprio para a anulabilidade daquilo que são os erros na declaração ou no obstáculo. O que é que a gente vai fazer, então? Vamos ter que ir para o regime de regra, né? O regime de regra vem estabelecido nos termos do artigo 287 do Código Civil. Então, estando ali, a gente vai definir com certeza quando é que o negócio jurídico é nulo, quando é que o negócio jurídico é anulável e, consequentemente, poderemos aqui retirar as nossas ilações, e sempre que o erro na declaração ou no obstáculo exista, não vamos aqui aplicar ineficácia ou inexistência, como vimos nos dois outros regimes, mas sim aqui aplica-se efetivamente a anulabilidade. Portanto, o que é que vai acontecer agora? Vamos lá verificar o artigo 247, que fala aqui sobre o erro na declaração. Diz o seguinte: quando, em virtude de erro, a vontade declarada não corresponde à vontade real do autor, a declaração negocial é anulável. Está aqui o efeito, está a perceber? Efeito. Desde que é anulável, desde que o declaratário conhecesse ou não devesse ignorar, está aqui os caráteres, né? Desde que o declaratário conhecesse ou não devesse ignorar a essencialidade, está aqui, o caráter essencial. Perfeito, é um dos requisitos. O conhecimento dessa essencialidade, então, é o declarante. Portanto, está aqui para o declarante do elemento sobre o que incidiu o erro.
Perfeito. Como eu lhes disse, não temos aqui nenhum regime que fala sobre anulabilidade. Viram que logo a seguir tem um outro regime que a gente vai abordar daqui a pouco. Falaremos das faltas e vícios de vontade a partir da próxima aula. No entanto, temos aqui o artigo 287, que nos vai efetivamente, temos aqui o regime da nulidade, da anulabilidade, artigos 285 e seguintes. É bom que vocês consigam sempre estar aqui dentro. 286 fala da nulidade, mas o que nos interessa é a anulabilidade. Portanto, vamos combinar o artigo 247 com o artigo 287, a fim de que possamos, sim, ter aqui as ideias todas delineadas. Só tem legitimidade para arguir a anulabilidade as pessoas em cujo interesse a lei a estabelece, e só dentro do ano subsequente a cessação do vício que lhe serve de fundamento. Portanto, aqui está, o declarante tem efetivamente o interesse, não é? E pode ser que outras pessoas possam ter interesse, e é só verificar com base no artigo 287 quais são essas pessoas, e consequentemente, tendo esse interesse, e tem de arguir a anulabilidade no prazo de 1 ano. Perfeito. Sem mais delongas, e para culminar aqui a nossa abordagem, ainda existe dentro daquilo que é o erro na declaração, o erro na transmissão da declaração. Esse erro tem os mesmos efeitos praticamente que o erro na declaração, portanto aplicamos o artigo 247 porque não é autônomo, porém o artigo 250, que fala sobre esse erro na declaração, traz aqui uma exceção à regra, não é? Depois você vai ler isso com calma, põe pause nessa parte. Põe um pause aí e lê o que eu escrevi. Mas é simples, está aí, é simples. Diz aqui o seguinte, artigo 250, erro na transmissão da declaração. Então combina também o artigo 250 com o 247. A declaração negocial inexatamente transmitida por quem seja incumbido da transmissão pode ser anulada nos termos do artigo 247. Perfeito. Daí está a necessidade de fazer essa combinação. Número 2. Quando, porém, a inexatidão for devida a dolo do intermediário, a declaração é sempre anulável. Perfeito, aqui está. Existindo dolo, existindo vontade, aqui a declaração vai ser sempre anulável. Artigo 250, número 2. Portanto, meus caros, eu tenho dito relativamente a essa questão, eu efetivamente espero ter sido claro e coerente nessa minha abordagem de hoje. Abordamos efetivamente sobre aquilo que são as declarações, as divergências entre a declaração e a vontade do ponto de vista não intencional, porque todas as figuras não, o declarante em norma não tem vontade de divergir a sua vontade e a sua declaração, e no entanto focamos aqui em 3 essenciais. Mormente, olhamos em primeira instância para a coação física, posteriormente olhamos para a falta de consciência na declaração, e para finalizar o erro no obstáculo ou na declaração. Portanto, meus caros, é basicamente isso. Espero eu ter sido claro e conciso na minha abordagem. Caso não tenha, já sabe, não hesite, entre em contato através das nossas redes sociais, desde que efetivamente faça o devido pagamento, e nós com certeza vamos respondê-lo. Se assim não quiser, pode com certeza deixar a sua dúvida aqui no comentário, que nós, de acordo com aquilo que são as nossas possibilidades temporais, com certeza iremos responder com a maior brevidade possível. Eu tenho dito mais uma vez, é sempre um prazer compartilhar conhecimentos consigo. Eu espero por si num próximo vídeo e agradeço pela sua audiência e pelo tempo dispensado. Como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia.